Olá a todos do canal. Eu não posso me identificar aqui, mas posso dizer que tenho 39 anos e moro em algum estado do norte do Brasil. Algumas pessoas nascem negros, outras brancas, outras héteros, outras gays, uns bonitos, outros feios, mas nada disso se compara a nascer amaldiçoado. Eu nasci com a sina de um lupino, e aos 8 anos de idade eu tive a minha primeira transformação e foi horrível. Eu tive que me esconder no mato e me esconder de minha família porque me achavam um monstro. Eu fui levado a várias benzedeiras e mães de santo. Eu digo que resolveu por um tempo, mas o problema persistia, pois bastava eu alimentar a minha raiva que a transformação vinha. As pessoas do bairro suspeitavam que eu virava bicho. Então, eu me mudei várias vezes com a minha família e foi gasto muito dinheiro com psicólogos e hipnólogos que faziam regressão de vida passada. E foi-me dito que na minha primeira vida passada eu fui amaldiçoado por ter matado a minha esposa, pois na minha cabeça ela tinha um amante, então eu a matei. Matei os meus filhos e depois eu dei fim na minha vida. Então eu fui amaldiçoado a nascer com essa sina lupina e desejo por carne humana. Eu viveria um loop eterno, sempre voltaria e sempre mataria a minha família de alguma forma. Com muita terapia e trabalhos espirituais, eu consegui ficar 10 anos no controle sem me transformar. E isso durou dos 17 aos meus 27 anos. Até que mataram o meu irmão por dívidas por drogas. Então eu me transformei propositalmente e dei fim em todos os envolvidos na morte do meu irmão. E sem controle dos meus atos, mas com 100% de consciência, eu comi a carne de todos eles. Eu tive que me mudar de cidade novamente, mas desta vez para morar sozinho. Então, eu me casei com 30 anos, mas não consegui me livrar do meu lado lupino. A minha esposa não sabia do meu passado, e muito menos que eu era um lobisomem, mas eu jurei amá-la e jamais ser ciumento. Um dia, eu me transformei novamente, mas quando eu senti que isso ia acontecer, eu corri para o mato e me transformei lá. Ninguém ficou sabendo. A minha esposa estranhou a minha atitude de sair correndo de casa e voltar sem roupas. Eu disse a ela que eu tive um surto psicótico devido aos antipsicóticos que eu tomava, mas para ela ficar tranquila, que eu jamais faria mal algum a ela. Eu me olhava no espelho todos os dias e conversava comigo mesmo. Eu fui amaldiçoado. Eu disse sussurrando. Mas como isso é possível? Como isso é possível, Deus? Cada vez mais ia perdendo o controle sobre mim mesmo. Até que ponto eu fui parar, meu Deus? Eu sussurrei em frente ao espelho, me olhei fixamente por um momento e vi o meu reflexo lupino sorrir. Saí daquele banheiro e fui correndo para o quarto. Eu vi que o meu coração acelerava a cada batida e crescia a minha fúria, ódio, e eu estava com uma fome monstruosa. A minha fome era tanta que eu podia devorar mais uma pessoa por inteira. Eu não gostava muito de cachorros. Para falar a verdade, eu nunca gostei de animais domésticos. Mas a minha esposa sempre amou, e por isso eu tive a oportunidade de me recompor e tentar dar o melhor para a minha família que estava por vir. Adotamos um cão e colocamos o nome dele de Spike. Ele era um pastor alemão capa preta e tinha os pelos mais longos, unhas mais afiadas
olhos negros e tinha por volta de 1 ano de idade. Desde o primeiro dia que eu vi aquele cachorro, eu não gostei dele. Não sentia aquele amor e carinho que a minha esposa sentiu quando o viu. O cão amava a minha esposa e não saía do seu lado. Mas aquele cão me odiava com todas as suas forças e não deixava eu chegar perto da minha esposa. Então, tínhamos que prendê-lo no canil. 7h20 da manhã eu tomava café para ir para o trabalho e disse à minha esposa: "Amor, eu preciso mesmo ir. Estou atrasado." Eu disse apressado: "Está tudo bem, querido. Pode ir. Só não esquece de comprar ração para o Spike." "Tudo bem," eu disse com uma expressão baixa. Eu fui trabalhar e voltei tarde. O dia foi extremamente cansativo e eu só queria chegar em casa e ir direto para a cama. Cheguei em casa por volta das 11 horas da noite. Abri o portão e o cachorro estava solto. A minha esposa soltava ele quando eu não estava em casa, para não ter risco de ninguém entrar na casa com ela sozinha. Ele estava lá, deitado na porta de entrada, com seus olhos fixos em mim. Eu odiava aquele cão e tinha certeza que ele sentia o mesmo por mim. Ele se levantou e começou a rosnar para mim. E quando eu vi aquela cena, eu fiquei em choque. Logo tentei arrumar algo para me defender, mas ele ignorou a minha reação e me atacou. Levei uma mordida que ele conseguiu rasgar a minha pele do braço esquerdo, mas consegui me livrar dos seus ataques, entrar em casa e fechar a porta com ele lá fora. Ele não parava de latir e aquilo me deixou com muita raiva. Eu queria pegar uma faca e o matá-lo, mas primeiro tinha que ver a minha esposa. Subi as escadas para ver se a minha esposa estava bem, mas não consegui encontrá-la. Fiquei desesperado e com medo. Eu não sabia o que fazer. Peguei o celular, tentei ligar, mas estava descarregado. Que maldição! Que maldição! Eu gritei alto e a minha fúria só aumentava. Aquela vadia está me traindo, eu pensei. Nisso, a minha esposa apareceu com umas sacolas na mão. "Nossa, o que está acontecendo aqui, amor?" ela perguntou. "Querida, o que houve? Onde você estava?" Eu perguntei apavorado. "Eu tinha saído para comprar algumas coisas, principalmente ração para o Spike, já que você demorou muito. Mas na volta eu passei na casa do meu pai porque ele queria falar comigo. Eu te mandei mensagem, mas você não respondeu. Por isso estou chegando agora. Aquele cachorro maldito, ele me atacou. Ele me mordeu, olha aqui." Ela ficou preocupada e tratou do meu ferimento e fez um curativo. Ela disse que amava muito o cachorro, mas como ele não gostava de mim, na manhã seguinte, ela o deixaria com seu pai para que ele tomasse conta do cão. Ela me fez um curativo e nós fomos dormir e eram umas 00:50. Acordei no meio da madrugada com o maldito cachorro latindo. Olhei para o relógio, era 3h05 da madrugada. Eu estava tonto e sentia que a minha massa corporal estava dobrada. O meu corpo estava pesado. Eu levantei com bastante esforço, desci as escadas e abri a porta. Eu estava pronto para matar aquele maldito cão. Porém, ele veio correndo na minha direção, mas me ignorou. Subiu as escadas e foi direto para o quarto da minha esposa. Aquele cão era louco. Ele podia fazer algum mal à minha esposa, e eu tinha certeza que ele não gostava dela de verdade. Só fingia gostar para me aborrecer e me manter afastado dela, pois somente eu era capaz de protegê-la.
E o cão sabia disso. Olhei para as minhas mãos e garras estavam no lugar de unhas. Os meus pelos dos braços estavam com um tamanho incomparável. Os meus dentes estavam afiados e os caninos pareciam trituradores. O meu corpo estava em outro estado. Os meus sentimentos se afastavam de mim. Os meus pensamentos eram outros. A minha mente estava mais aberta. Eu podia cheirar melhor, ouvir melhor e caçar melhor. Eu tinha sede por sangue e fome de carne. E qualquer coisa iria me satisfazer naquele momento. As minhas pupilas estavam abertas. Os meus olhos estavam começando a ficar negros. Eu estava subindo a escada e fui para o quarto. A porta estava trancada. A minha esposa e o cão estavam trancados lá dentro. A toda tentativa minha de abrir a porta, ele latia e rosnava ferozmente. Com muita facilidade, eu arrombei a porta e foi quando me deparei com a minha esposa. E eu não queria. Eu juro que não queria. Mas eu não conseguia me controlar. E por impulso, eu ataquei a minha esposa. O cão se pôs à frente. E nisso ela saiu do quarto correndo e desceu as escadas. O cão já não era páreo para mim. Eu transpassei as minhas garras em sua barriga e o atirei contra a parede e ele caiu desacordado. Eu queria devorá-lo, mas primeiro precisava impedir a minha esposa de fugir de casa. Em um único pulo, eu saltei as escadas e me coloquei de frente a ela, que estava prestes a sair pela porta da sala e correr para a rua. "Por favor, pare!" Ela gritava desesperada. Gritava muito para os vizinhos escutarem, e quando fui golpeá-la, para ela se calar, o maldito cão, totalmente ferido e sangrando, ele desceu as escadas e me atacou por trás. Eu consegui agarrá-lo e arranquei-lhe a cabeça, e em seguida partir para cima da minha esposa. Eu não queria atacá-la, mas ela queria fugir de mim e com certeza contaria tudo para a polícia. Então decidi matá-la. Enquanto eu rasgava a carne do seu estômago, eu não conseguia parar. O sangue dela estava tão bom e a carne estava tão deliciosa. E não durou nem 10 minutos e eu já tinha devorado a minha esposa, que estava esperando um bebê. Ao longe, eu escutava os barulhos de sirene. Algum maldito vizinho chamou a polícia, mas ainda assim eu consegui escapar antes deles chegarem. Eu vivo fugindo e mudando de estado em estado, e prometi para mim mesmo nunca mais me relacionar com ninguém, pois no fim das contas, o hipnólogo estava certo. Eu mataria a minha família em todas as gerações que eu vivesse. Boa noite e vão dormir. Este relato se passou com meu pai, que se chama José, e ele faleceu no ano de 2010. Mas contarei este fato com as suas palavras, da mesma forma que foi contado a mim. Bem, tudo aconteceu no ano de 1975, quando eu tinha os meus 14 anos de idade. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, distante aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época, a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata, muito verde, árvores diversas e vegetação típica da região.
pois ainda não havia iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam duas casas, sendo uma para o caseiro e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras, e bem próximo existia um curral onde eram deixados alguns cavalos e também um chiqueiro onde criávamos porcos. Em um determinado fim de semana fomos para lá. Os meus pais, a minha avó, a minha tia, o seu filho, que era o meu primo, e eu. Este meu primo se chamava Ariel. E eu e o Ariel sempre gostávamos de histórias de fantasma e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, mula sem cabeça, lobisomens, etc. Bem, nós brincávamos muito sobre isso. E sempre que dava, um dormia na casa do outro, e era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara. E quando chegou a noite, fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam dormindo. Bem, era mais ou menos por volta de 22 horas, quando começamos a ouvir um uivo que vinha do lado de fora da casa, um pouco distante, e ficamos prestando atenção e acompanhando aquele uivo, quando de repente o uivo foi chegando cada vez mais perto da casa. Então nós comentamos um com o outro em tom de gozação se poderia ser um lobisomem, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástica demais essa lenda, e provavelmente seria algum cachorro da região, pois a lua estava cheia naquela noite, e alguns cães têm esse costume de uivarem para a lua. Então, em um determinado momento, o uivo foi chegando cada vez mais perto. E esses uivos deram lugar a um fungado que parecia estar do outro lado da porta de fora da sala, bem no alpendre. Eu e o Ariel ficamos arrepiados com aquele som, e com muito medo fomos dar uma olhada pelas frestas da janela. E como estava muito escuro do lado de fora, por este motivo não conseguimos ver nada. Em seguida, o uivo foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados. Eles relinchavam e corriam feito loucos. Os porcos do chiqueiro que estavam mais distante começaram a granir muito alto, como se estivessem sendo abatidos. Depois, ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo madeiras. Confesso que naquela noite ficamos com muito medo, mas não nos atrevemos a sair lá fora para ver do que se tratava tudo aquilo. Acordei o meu tio e contei para ele. Porém, ele não quis que saíssemos lá fora, dizendo que de manhã cedo, ele e o meu pai iria ver se algo de errado aconteceu. Bem, então fomos dormir. Mas mesmo assim, morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu, no domingo, fomos logo examinar os arredores para ver se encontraríamos algo de anormal. E foi quando, por espanto, vimos que a madeira do chiqueiro estava quebrada e havia um porco todo dilacerado, 2 mortos
e os outros haviam desaparecidos. Toda a família ficou sem explicação para aquele fato bizarro. Alguns dos porcos foram capturados nos arredores da chácara. Porém, eles se escondiam e pareciam estarem muito assustados com algo. Bem, os dias se passaram e nada mais de estranho aconteceu naquela chácara. E assim, voltamos para a nossa casa na cidade. Mas alguns meses depois, os meus pais, meus tios, meu primo e eu voltamos para passar as férias de fim de ano naquela chácara. O caseiro nos contou que aquela criatura estava atacando as chácaras vizinhas. Então, os fazendeiros estavam pagando ele para ficar de vigia noturno, para assim a criatura não atacar as suas propriedades. E de certo modo, isso funcionava, pois a chácara que o caseiro tomava conta não era atacada pela criatura. Bem, aquela fera estava dando muito prejuízo para os fazendeiros, pois estava atacando e matando as suas criações. E o caseiro trabalhava para quem lhe pagava mais, e com isso ele estava ganhando muito dinheiro. Bem, o trabalho dele era ficar na chácara do meu pai, somente na ausência da família, e durante o dia. Então, quando a família estava lá, ele não tinha obrigação com a propriedade. Além do mais, o meu pai pagava ele para fazer os trabalhos de limpeza do lugar e cuidar dos animais. E ele não era pago para caçar nenhum lobisomem. Pois foi isso que as pessoas relataram, que um lobisomem estava atacando as chácaras vizinhas e abatendo toda a criação de animais. Inclusive o próprio caseiro dizia ter topado com a criatura e o expulsado a tiros. Ele descrevia a criatura com muita precisão e dizia também que era uma fera de 2 metros de altura, de pelos marrons brilhante e cabeça de cão. Sabia onde a criatura ia atacar e também os hábitos da fera. E para o meu pai, ele conhecia até demais esse suposto lobisomem. Uma certa noite, o sítio do meu pai foi atacado novamente, mas desta vez não ouvimos uivos. A criatura entrou sorrateiramente e abateu o restante dos porcos que sobraram. O chiqueiro ficava bem afastado da casa principal. O meu pai sabia que o caseiro estava trabalhando em algum sítio como guarda noturno. Então, mesmo naquele breu total, o meu pai pegou a sua espingarda e disparou na direção dos barulhos. Agora pasmem, o meu pai atirava e tiros eram disparados na direção do meu pai. Inclusive, um deles passou de raspão na cabeça do meu pai, quase lhe custando a vida. O meu pai correu para dentro de casa e ficou pensando que lobisomem era esse que portava arma de fogo. No outro dia, presenciamos o estrago. A criatura havia destroçado a porca-prenha e matado outros 2 porcos. O meu pai ficou muito furioso, pois ele sabia que mais um pouco descobriria quem era o causador de tudo isso. Então, ele comentou com o caseiro sobre o prejuízo e sobre o que havia acontecido naquela noite. O caseiro ficava abismado e até fornecia informações precisas sobre o ataque da criatura que o meu pai não havia lhe contado. Os dois conversavam no alpendre da casa principal, até que o vizinho chegou e disse ter ouvido todo o tiroteio da noite passada. Disse também
que havia chamado o caseiro que naquela noite estava vigiando seu sítio, para assim poderem vir ajudar o meu pai. Mas o mesmo havia desaparecido. Meu pai começou a ficar com a pulga atrás da orelha e questionou o caseiro aonde ele tinha ido. E o mesmo, muito nervoso, disse que estava com muita dor de barriga e foi se aliviar no mato. Daí em diante, o meu pai começou a investigar o caso e viu que os projéteis das cápsulas dos disparos que foram efetuados contra ele batia com a munição da espingarda do caseiro. E na ausência do caseiro, o meu pai invadiu a sua casa e achou tufos de pelo por todo lugar. E também reparou que o lugar fedia carne podre e inclusive havia penas de animais por todo o banheiro. Mas as penas estavam com uma baba verde e gosmenta, como se tivessem sido vomitadas. O meu pai preparou a sua espingarda e esperou o caseiro chegar para ter uma conversa séria com ele. E pela fúria do meu pai, ele daria cabo no caseiro naquele dia, pois ele tinha quase certeza que ele era o dito lobisomem. Mas o caseiro não voltou para casa. Ele havia sido preso por acusação de assassinato. A polícia estava ao seu encalço há vários dias. Ele havia matado um homem em uma briga de faca e fugiu do local, mas foi reconhecido por testemunhas e capturado dias depois. Ele cumpriu 5 anos de prisão e foi solto. E depois disso, nem no sítio ele voltou mais. Desapareceu. Na prisão, ele conheceu um grupo de muçulmanos e acabou aderindo às crenças. O meu pai encontrou com esse caseiro 10 anos depois, trabalhando em uma construção. O meu pai o convidou até a sua casa e lá eles conversaram bastante. E o caseiro contou muitas coisas para o meu pai do que havia acontecido naqueles 10 anos, inclusive sobre as suas novas crenças. O meu pai disse que naquele dia do ataque em sua chácara, ele tinha certeza que ele era o lobisomem que atacou os porcos e ainda atirou no meu pai. Então, o meu pai perguntou como ele fez essa proeza, atirando nele transformado em bicho. Bem, o caseiro negou tudo e disse que nunca virou bicho e muito menos faria aquilo com o seu amigo. O meu pai então lembrou que certa vez ele tinha aprendido quando criança que se alguém olha nos olhos de um muçulmano e ele faz uma pergunta, o mesmo não pode mentir. Então, assim fez o meu pai. Olhou nos olhos do caseiro e lhe perguntou toda a verdade. E o mesmo lhe revelou tudo. Disse que ele era o lobisomem, mas podia controlar a sua transformação. Ou seja, naquela noite que ele atirou no meu pai, ele só se transformou parcialmente na fera. Mas em noites de lua cheia, a sua transformação vem com poder total. E se aquela noite fosse o caso, ele teria matado o meu pai e toda a minha família. O meu pai sacou a sua arma, colocou na cabeça do caseiro, olhou nos olhos dele e fez ele jurar nunca mais atormentar ninguém daquela cidade. O caseiro custou prometer isso, mas quando meu pai começou a forçar o gatilho da arma, ele acabou prometendo nunca mais aborrecer ninguém. E daquele dia em diante, ele nunca mais foi visto na cidade. Para reforçar a veracidade desse relato, eu não omiti nomes e nem tampouco o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para aqueles que quiserem analisar.
É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, e várias delas sem explicação. Por isso, uma das frases mais verdadeiras que eu vi até hoje é que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Essa história aconteceu com a minha mãe, a minha tia e os meus falecidos avós. A minha família é de uma cidadezinha do interior do Paraná, chamada Piém. E minha mãe é a filha mais velha da minha avó, a Dona Maria Conceição, e tem 2 irmãs. Essa história se passou por volta de 1956. Essa cidade é à beira do fim do mundo, e a eletricidade só chegou lá em meados de 1985. Bem, agora vamos para o relato. A minha família era uma família bem pobre e tinha o seu sítio lá em Piém. Era uma família de 5 pessoas, sendo os meus avós e 3 filhas, que eram a minha mãe e minhas 2 tias. E sempre lá na casa deles, na sexta-feira de lua cheia, por volta de meia-noite, a minha mãe e as suas irmãs viam da janela do quarto delas várias luzes azuladas passarem ao longe. Bem, começava apenas uma luz pequena, que vinha pela estradinha de chão batido, e depois apareciam várias outras luzes semelhantes. Cansadas de verem aquilo, certa sexta-feira de lua cheia, a minha mãe e suas irmãs chamaram seus pais para presenciarem aquela cena. Os meus avós, muito céticos, duvidaram da história das garotas e disseram que aquilo poderia ser em pessoas passando com lampiões, ou até mesmo um tipo de procissão, julgando que o fato sempre ocorria numa madrugada de quinta para sexta-feira, dias que normalmente ocorrem procissões. A minha mãe não se convenceu das explicações dos seus pais, pois ela sabia que aquela luz não era de lampião, pois a mesma era azulada, e além do mais, ninguém fazia procissão às 3 da manhã. Semanas se passaram, até que a minha mãe e as suas tias são acordadas com trotar e relinchos de cavalo em volta da casa. Muito assustada, as irmãs abrem a janela de madeira para ver o que era aquilo. E logo se deparam com várias éguas ou cavalos rondando em volta da casa. Lá fora estava uma escuridão total, e somente a lua cheia clareava um pouco em volta. Mas mesmo assim, a minha mãe e as suas irmãs não conseguiam verem as cabeças daqueles cavalos. Viam as patas, o corpo e o pescoço, porém não viam as cabeças. Era como se uma escuridão envolvesse a cabeça dos animais, e assim as camuflando. Sem pensar muito, a minha mãe e as suas irmãs logo chamaram seus pais. Mas somente a minha avó se levantou e foi olhar o que estava acontecendo. Mas assim que ela chegou lá, aqueles cavalos já não estavam mais ali fora. Mas ao longe, a minha avó presenciou aquelas luzes azuladas passarem na estradinha. A minha avó, muito confusa com aquilo, contou para o meu avô. E ele, apesar de ter acreditado, não deu muita importância. Até porque eles não sabiam o que era. E aquilo durou por anos e anos. Eles iam na igreja
e rezavam novenas, acreditando que talvez aquelas luzes fossem a procissão das almas, já que alguns vizinhos de longe também diziam presenciar tal fenômeno. A minha família rezavam e rezavam, mas as luzes não iam embora. A minha mãe, já com seus 19 anos, tomada pela curiosidade, certa noite resolveu investigar o que seriam aquelas luzes. Então ela e as suas irmãs saíram escondidas de casa para observar aquelas luzes. E isso era por volta de 3 da manhã. Elas saíram do sítio e caminharam a cerca de 200 metros em direção às luzes. Mas quanto mais elas caminhavam, mais as luzes se afastavam. Então, insistentemente, elas continuaram caminhando. Mas depois de meia hora de caminhada, ainda não haviam chegado até as luzes. Muito cansadas, elas resolveram voltarem para casa. E quando se aproximaram do sítio, a uns 100 metros da porteira, elas viram vários cavalos e éguas, todos de cor negra, estavam ali perto. Minha mãe e minhas tias ficaram morrendo de medo, pois quando elas saíram, não haviam aqueles animais ali. Mas os cavalos e as éguas não estavam no meio da estradinha, e sim nas laterais de cada lado. E quando a minha mãe e minhas duas tias passavam, todos os cavalos e éguas as encaravam, como se quisessem dizer alguma coisa a elas. E disseram. Assim que as três abraçadas passaram pelos animais já tremendo de medo, elas logo escutam uma voz de mulher as chamando e diz o seguinte: "Ei, psiu, vocês querem saber o que são as luzes? Então olhem aqui." Neste momento, instintivamente as três olharam, e o que elas viram foi de gelar a alma. Todos os cavalos e éguas tinham labaredas de fogo no lugar da cabeça. Elas começaram a gritar, e assim todas as criaturas começaram a relinchar e a dar pinotes. E quanto mais elas gritavam, mais as coisas relinchavam. E quando as criaturas começaram a fungar e fazerem gestos de ataques, a minha mãe, a mais velha, segurou a mão das duas irmãs e correram para casa. E as criaturas correram atrás delas. E assim elas entraram gritando em casa. Meu avô acordou assustado e já saiu do quarto com a espingarda. E sem perguntar nada, ele saiu lá fora. E tão logo se ouviu vários tiros, relinchos e trotar de cavalos. Meu avô voltou para dentro de casa pálido, como se tivesse visto a coisa mais assustadora de sua vida. Porém, ele não disse uma palavra sobre o que viu. E em seguida, mandou a minha mãe e as suas irmãs voltarem para o quarto. E assim, ele seguiu para o seu quarto com a minha avó. A partir desse dia, aquelas luzes e aquelas criaturas nunca mais foram vistas por aquela região. A minha mãe conta que não tinha certeza se haviam cavalos juntos com as éguas. Mas no medo que ela estava, ela evitou ao máximo observar aquilo. Mas de uma coisa ela tem certeza: uma das éguas falou com ela e com as suas irmãs, pois todas elas ouviram aquilo falando. E também as três garotas concluíram que aquela chama azul
igual chama de fogão a gás. Com certeza emanava daquelas éguas. E se aquilo tem cabeça ou não, a minha mãe não sabe. Mas que as chamas estavam envolvendo a cabeça dos animais, isso ela tem certeza. Existia uma lenda local de um grupo de bruxas que moravam naquelas matas. E os mais antigos contavam que essas bruxas tinham até o poder de voar em vassouras durante noites de quaresma. Talvez isso tenha alguma ligação. Mas o que aquelas mulas sem cabeça estavam fazendo por ali, isso ninguém nunca soube explicar. Boa noite. Boa noite. A história que vou contar aconteceu com um amigo de Teresina, no Piauí. Por ser uma história horripilante e verídica, mudarei os nomes dos envolvidos para não expô-los. Mas antes de iniciar essa história cavernosa, vou apresentar os personagens. 1. Zé Bore, rapaz ganancioso de 20 anos de idade, que perdera o pai para o câncer. Obcecado por bens materiais, Zé era capaz de tudo por dinheiro. 2. Luma, esposa de Zé, não era muito diferente de seu marido, acrescentando a esta uma chatice insuportável. 3. Estrôncio, rapaz de 19 anos na época, o narrador dessa história. Tinha desde a pouca idade o dom da mediunidade. Este via e ouvia pessoas mortas. Pois bem, vamos começar. A manifestação do mal. O demônio Pazuzu. Teresina, Piauí. Noite de segunda-feira, 3 de março de 1997. Estávamos na casa de Clara, comemorando seu aniversário. Zé Bório tomava vodka e eu Montila. Luma, esposa de Zé, o chamava para irem embora, pois já era mais de 10 horas da noite. Um copo ali, o outro aqui, e Zé, já muito bêbado, me convidava para dormir na casa dele, que ficava no bairro Curupira. Luma questiona o motivo do convite. Zé responde que queria que eu dormisse na casa dele para fazer companhia e passar o resto da noite jogando conversa fora e também relembrando os velhos tempos. Bem, e como eu queria beber mais um pouco, vi ali uma oportunidade de ficarmos bebendo até mais tarde. Além disso, algo dentro de mim pedia que eu fosse com eles. Era tipo um mau presságio de acontecer algo de ruim caso eu não fosse. Bem, despedimos-nos de Clara e, antes de seguirmos para a casa de Zé, passamos na casa da vovó para avisá-la que eu não dormiria lá. Ao chegarmos na casa de Zé, ele pegou 1 litro de Montila e começamos a beber. A beber não, a entornar. De repente, vejo um vulto passando do quarto para a cozinha e depois o caminho inverso. E nessa hora, eu senti calafrios. Luma olhou para mim e pergunta se eu tinha visto aquilo. Eu falei que sim. Na verdade, era o falecido pai do Zé. Reconhecemos o vulto, pois tinha as mesmas características do velho. Porém, resolvimos não comentar o que tínhamos visto. Zé Bório vai até a cozinha pegar gelo e, ao retornar para a sala onde estávamos, ele já chegou falando com a voz alterada.
Parecia ser a voz de outra pessoa. Ele estava agindo estranhamente. Luma resolve então ir dormir, pois achou que aquilo era gracinha de bêbado. Bem, ficamos nós dois bebendo na sala até tarde da noite. Então o Zé começa a falar do pai e novamente percebo que a sua voz está alterada. Logo ele vai mais uma vez na cozinha e na volta passa no quarto de Luma e fica parado observando dormir, ao mesmo tempo que sussurrava coisas inaudíveis. Pouco tempo depois, Luma sai do quarto, só de calcinha, correndo para a sala. Zé estava com a faca na mão, querendo matá-la. Nessa hora, intercedi e consegui com muita dificuldade tomar a faca da mão dele. Após dominá-lo, o joguei na cama e pedi que Luma trouxesse cordas. Depois de muita peleja, o amarrei. Neste momento, ele pedia para que eu o soltasse, pois precisava acabar com Luma. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, pedras começam a cair no telhado, gritos horripilantes vinham lá de fora. A luz inteira do bairro foi embora, ficando apenas a luz do quarto acesa e piscando, como se fosse queimar. Escutei uma voz rouca e demoníaca pedindo para entrar. Essa mesma voz ria e berrava como um bode. De vez ou outra, escutávamos cascos de bode correndo ao redor da casa. Acendi uma vela e fui até a porta para ver o que estava causando aquilo. Enquanto isso, Luma ficou em cima do Zé, o dominando, pois mesmo amarrado, ele possuía uma força descomunal. Então ela pôs peso sobre ele para ele não conseguir se soltar. Olhei pela fresta da janela, não vi ninguém. Porém, gritos assustadores, choro de criança, luzes se apagando, latidos de cachorro, pedras em cima da casa e uma voz macabra pedindo para entrar. Berro de bode e trotar de cavalo em volta da casa continuavam. Eu já estava acostumado a ver coisas do além, mas aquilo nunca tinha visto na minha vida. Quase não me seguro em pé de tanto me tremer. Volto para o quarto e o mais inexplicável acontece. Zé vomita. O vômito sai no lançamento oblíquo, para cima. Coisas que nem a física consegue explicar nessa hora. Eu e Luma começamos a risar. E Zé falava que queria ver o pai e que queria se matar. Esta manifestação maligna durou de meia-noite até 5 horas da manhã, quando tudo cessou e a luz voltou. Pela manhã, Luma liga para a dona Gonçalina, mãe de Zé Bore. Esta, ao ouvir toda a história, não acreditou. Achou que era coisa de bebedeira da noite anterior. Insistimos com a história. Dona Gonçalina teve a ideia de levar Zé até o pastor da igreja que eles frequentavam. Zé, ao acordar, não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Pensou que tudo não tinha passado de um sonho. Bem, naquela manhã, chegamos à casa do pastor bem cedo. Este dá um sermão em Zé, repreendendo por conta deste ter bebido. Eu, como não tenho papas na língua, falei que o ocorrido não tinha nada a ver com a bebida. Então pedi para que ele rezasse no Zé. O pastor então falou: rezar não, mas vou é orar. O pastor coloca a mão na cabeça de Zé Bore e começa a orar. Este começa a se contorcer todo, a gritar com voz demoníaca, pedindo para parar. Zé começou a pular e a dançar.
dizia que estava dançando com o diabo. Nesse instante, Luma e Dona Gonçalina se desesperam até que tudo se acalma e o Zé volta ao normal. Desde esse dia, nunca mais dormi na casa de Zé Bório, mas se eu não tivesse ido, provavelmente ele teria matado o Luma. Esse foi o pressentimento que tive, que se eu não fosse com ele, algo de muito ruim aconteceria. Naquele dia, por não ter dormido na noite anterior, eu tentei em minha cama e caí no sono por volta das 8 da noite. Porém, de madrugada, sou assolado por um terrível pesadelo. Nesse pesadelo, eu encontrei o Zé pregado em uma cruz de ponta cabeça. Corri até lá e consegui tirá-lo dali. Mas no mesmo instante, Zé se transformava e com uma voz macabra ele dizia: "O Zé está morto. Eu sou Pazuzu, a manifestação do mal." Acordei de madrugada em pânico e depois dessa noite, passei meses sem dormir à noite. Naquele dia, fiz uma pesquisa sobre esse ser, cujo nome é Pazuzu, e descobri que Pazuzu é frequentemente representado por uma criatura de corpo humano, mas com a cabeça de um leão ou um cachorro, garras em vez de pés, 2 pares de asas, cauda de escorpião e o corpo revestido de escamas. Tenho certeza que aquela história que presenciei foi uma manifestação do mal. Foi um caso de possessão. 23 anos depois, Zé Bório e Luma negam essa história. Não sei por que eles têm vergonha do acontecido ou por que preferem esquecer. Eu tenho certeza que se eu não tivesse naquela noite, Zé teria matado Luma. Hoje, eles moram em Piripiri. Zé Bório continua a mesma pessoa, gananciosa de sempre, escravo do dinheiro, capaz de vender a alma para o capeta só para ter riqueza material. Eu continuo morando em Teresina, vivo de consciência tranquila, tendo a certeza que fiz o bem. Peço a Deus para nunca mais eu venha presenciar por um episódio desses de novo. Boa noite. Este foi o relato do Pazuzu piauiense que se manifestou em meu amigo. Olá, Fael. Me chamo Cacilda. Atualmente tenho 29 anos e esse fato ocorreu durante a minha infância. Na época, eu morava no interior de Minas Gerais, na cidade de Ponte Nova. Em certa época, eu e a minha família, os meus pais e 2 irmãos mais novos, estávamos nos mudando para outra casa. A casa em questão para a qual estávamos nos mudando era uma casa antiga, e apesar de ser antiga, a casa estava reformada e também era muito grande. Porém, ali habitava uma grande força maligna. No dia da mudança, a minha mãe, ao verificar os cômodos da casa, ela estranhou, porque embaixo do tanque haviam restos de velas de várias cores, coisa que não é normal de se encontrar em uma casa. No entanto, ela não ligou muito e continuou com seus afazeres. E depois de tudo ajeitado, eu, com 12 anos na época, fiquei sozinha em um quarto de frente para o quarto dos meus irmãos. Um tinha 8 anos e o outro 10. Os meus pais ficaram em um quarto de frente para a sala de TV. A casa
Também tinha uma grande sala de jantar e uma varanda aos fundos, que era uma área de churrasco. E ficava logo depois de cruzar a porta da cozinha. E também havia um quintal sombrio, o qual era escuro mesmo de dia. Começamos a nos acostumar com a nossa nova moradia. E nos primeiros dias ocorreu tudo de forma normal, sem nenhuma novidade. E após se passar alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com o nosso novo lar, coisas estranhas começaram a acontecer. Os meus irmãos mais novos e eu começamos a ouvir barulhos pela casa. Ouvíamos risadas, passos, pessoas conversando, sendo que ficávamos muito assustados com tudo aquilo. Então, decidimos contar para nossa mãe os fatos que haviam ocorrido. Porém, ela não ligou muito e dizia que tudo aquilo era impressão nossa, devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bem, diante daquilo, resolvemos continuar com a nossa rotina, pensando que não fosse acontecer mais nada. Até que coisas mais estranhas começaram a acontecer. Um dia, estava eu na cozinha preparando um lanche. Eram 2 sanduíches e um copo de refrigerante. E era por volta das 19 horas. E quando eu levei as vasilhas sujas para o tanque de louça, que ficava na varanda do lado de fora da casa, quando olhei para o quintal que estava escuro, eu vi o meu cachorro rosnando para a escuridão, perto de uma árvore que tem lá. O meu cachorro é um pastor alemão todo preto, e por mais que seja assustador, ele é dócil até certo ponto. Eu chamei por ele, e ele continuou rosnando para a escuridão como se não tivesse me ouvido. Eu imaginei que talvez ele tivesse ouvido o cachorro do vizinho fazer zoada. Afinal, ele latia para tudo, mas rosnar não era normal. Eu o chamei mais uma última vez, e dessa vez ele levantou a cabeça na minha direção e eu pude ver os reflexos da luz nos olhos dele. E os seus olhos pareciam diferentes. Ele me olhava de uma forma assustadora, com puro ódio, e isso me assustou muito. Bem, já que ele queria ficar lá na escuridão, o problema era dele. Então eu entrei em casa e fui para a sala assistir TV comendo meu lanche. E assim que eu chego na sala, eu vejo o meu cachorro enrolado nas cobertas, em cima do sofá, deitado junto com o meu irmão. Ele estava dormindo com ele já fazia um tempo. Então, eu saí correndo para o quintal para ver que bicho estava lá. Mas o quintal já estava vazio, não tinha nada lá. O que eu tinha visto era um bicho grande, do tamanho de um pastor alemão e muito peludo. E por isso eu confundi com o meu cachorro. Bem, não podia ser um gato, e não dá para um cachorro entrar ou sair do quintal de casa, já que o muro tem quase 3 metros de altura. Eu não tenho ideia do que poderia ser aquilo, mas agora, eu vendo as histórias de lobisomem do canal, eu fico imaginando se por acaso poderia ser um. Bem, as semanas se passaram e em uma determinada manhã, os meus irmãos acordaram assustados, pois eles juraram que ouviram risadas vindo debaixo da cama. E o meu cachorro, que sempre dorme com o meu irmão mais novo, ele gosta mais desse irmão do que de qualquer outra pessoa. Então, assim que o cachorro ouviu as risadas, ele pulou da cama assustado e foi até a cama do meu irmão do meio,
que eram de onde vinham as risadas. E daí aconteceu o mais incrível. O meu cão começou a falar com aquilo. E seja lá o que fosse que estivesse embaixo da cama, os meus irmãos não entendiam o que eles falavam. Mas com muito medo, eles logo conseguiram dormir. E no outro dia cedo, eles perceberam que a porta do quarto estava fechada e que o nosso cachorro não dormiu no quarto deles aquela noite, pois ele estava muito assustado e não queria entrar naquele quarto nem mesmo de dia. E isso foi muito assustador. Luzes acendiam e apagavam sozinha e sempre ouvíamos risadas. Certa noite, a minha mãe estava na sala vendo TV. Então, ela ouviu o barulho do portão se abrir e em seguida passos vindo em direção da casa, e ela achou que era o meu pai chegando do trabalho. Afinal, isso acontecia todas as noites, mas ela esperou ele entrar pela porta da sala e nada. Isso era por volta de meia-noite. Então, ela desligou a TV e foi lá fora olhar. E o portão estava trancado e nem sinal do meu pai. Ela voltou confusa e, para sua surpresa, a TV que ela havia acabado de desligar estava ligada. Bem, ela não deu muita bola para isso. Ela simplesmente pegou o controle e ficou na frente da TV e a desligou novamente. Mas assim que ela desligou a TV, quando a tela ficou preta, ela viu pelo reflexo na TV uma sombra de um homem careca atrás dela com um sorriso diabólico. Ela soltou o controle, deu um grito e correu para o seu quarto. E poucos minutos depois o meu pai chega perguntando quem deixou a TV ligada. Então, a minha mãe assustada conta tudo o que aconteceu para ele. Bem, ele não dá muita bola. Então, o meu pai foi tomar o seu banho e em seguida ele foi jantar na sala assistindo TV. E logo depois ele foi para o quarto. E quando ele chega no quarto, ele relata para minha mãe que descobriu o porquê a TV estava ligando sozinha. Ele disse que era porque a mesma estava com defeito. Ele a desligou 2 vezes e ela ligou sozinha em seguida. Bem, a minha mãe até se convenceu disso e acreditou que talvez a sombra que ela viu pelo reflexo na TV poderia ser a sua mente lhe pregando uma peça. Afinal, ela estava assistindo a um filme de terror. Bem, logo em seguida ela escuta o barulho da TV ligada. E logo ela fala o seguinte para o meu pai: José, se a TV está com defeito e ligando sozinha, seria melhor você desligá-la na tomada, não acha? E quando ela olha para o meu pai, ele estava com os olhos marejados de lágrimas e diz para minha mãe que ele havia desligado a TV na tomada. E dessa vez é a minha mãe que não acredita nele. Ela se levanta e vai até a sala, pois ela achou que talvez algum de nós levantou e foi para a sala assistir TV. Mas quando ela chega até a sala, o susto foi tão grande que por pouco ela não desmaiou. A TV estava ligada em um canal que só chiava e a tomada estava desligada da energia. Ela voltou correndo para o quarto e até trancou a porta naquela noite. Todos esses fatos assustadores se repetiam, chegando ao ponto em que nós estávamos procurando uma casa para mudarmos.
E nós que éramos crianças na época, estávamos apavorados com tudo aquilo. Eu era muito medrosa e sempre chamava a minha mãe para me levar ao banheiro ou tomar água de madrugada. Houve uma noite em que eu chamei a minha mãe e ela sempre ia para o meu quarto no escuro. O meu quarto ficava ao lado do quarto dos meus irmãos e eles dormiam junto em um quarto e eu sozinha no quarto ao lado. Então, escutei os passos dela se direcionando até o meu quarto e quando os passos chegaram perto da minha cama, eu senti a sua presença ao meu lado. E nesse momento, eu pedi para que ela me levasse para o banheiro. Mas quando olhei para ela, eu levei um susto muito grande. Pois não era a minha mãe que estava ali ao lado da minha cama. Ali estava um vulto alto e escuro, com uma cara de velha e cabelos brancos desgrenhados. E quando ela me viu, ela começou a dar uma risada abafada. E em seguida, ela deu um grito mudo, apenas abrindo a boca de forma estridente. Nesse momento, eu quase tive um treco e comecei a gritar. A minha mãe ouviu os meus gritos e veio correndo para o meu quarto. E quando contei para ela o que havia acontecido, ela me chamou para dormir com ela em seu quarto, pois já era tarde e o meu pai ainda não havia voltado. Bem, eu esqueci de mencionar que depois que nos mudamos para aquela casa, o meu pai adquiriu o hábito de sempre ir para o bar depois do trabalho. E então, sempre voltar bêbado para casa. Ele nunca nos fez nenhum mal quando estava alcoolizado. Porém, ele tinha algumas atitudes estranhas, como ir para o quintal e conversar sozinho em meio à escuridão. E outras vezes, presenciamos ele conversar com o nosso cão lá embaixo da árvore no quintal. Porém, não era o nosso cachorro, pois o nosso cachorro mesmo estava escondido embaixo da cama do meu irmão mais novo, pois é para lá que ele vai quando alguém briga com ele. Os fatos continuaram acontecendo, até que coisas estranhas começaram a chegar pelo correio e sem remetente. Uma dessas coisas era uma estranha foto de uma cabeça de bode dentro de um pentagrama. A minha mãe pegou a foto e colocou fogo, mas menos de uma semana depois chegou outra foto idêntica àquela. As coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a isso tudo, eu tinha muito medo daquela casa, até que a minha mãe resolveu se mudar de lá. E mesmo o meu pai sendo totalmente contra. Mas nesse ponto, a opinião dele já não era mais importante, pois a minha mãe disse que se ele quisesse tanto a casa, que ele ficasse, mas nós sairíamos de lá. E quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e o dos meus irmãos. E em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou, e embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia muita terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos, pois estávamos mesmo indo embora daquele lugar assustador. E quando fomos apagar a luz do quarto, a mesma explodiu assim que a desligamos. E logo veio uma energia muito pesada sobre toda a casa. E isso foi a gota d'água para sairmos de lá correndo sem olhar para trás. O nosso cachorro sequer quis entrar conosco para retirar as coisas. Ele só ficou na rua, olhando preocupado para casa. E isso quando estávamos lá dentro, pois quando saíamos da casa, ele ficava pulando em nós,
como se não quisesse que nós voltássemos ali. E depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse para minha mãe que aquela casa era um terreiro onde se realizava magia negra para o mal, e que o quarto dos meus irmãos era onde ficavam as imagens das entidades, e isso explicava tudo. E não era à toa que tantas atividades paranormais aconteciam naquele local. Finalmente nos mudamos para uma outra casa, e lá pensamos que tudo melhoraria. Porém, o pior ainda estava por vir, e isso ficará para um próximo relato. Boa noite.